Olá, nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Reforço SAEB. Nós vimos na aula anterior algumas questões iniciais do simulado 1 de ciências. Agora a gente vai ver as questões restantes do simulado 1. E aí a gente finaliza a correção do simulado 1. Bom, na questão 25, essa questão trata da classificação dos seres vivos em 5 reinos. Vamos relembrar um pouquinho esses 5 reinos? Vamos ver algumas características de cada reino. Como a gente viu na aula anterior, nós precisamos classificar os seres em determinados grupos, para que fique mais fácil o nosso estudo dos seres vivos. E toda classificação, ela é baseada em alguma coisa, em algumas características. E nessa classificação dos seres vivos em 5 reinos diferentes, nós levamos em conta características como estrutura da célula, nutrição, número e associação de células, para citar algumas dessas características principais. Vamos relembrar um pouquinho então a estrutura da célula. A gente viu isso na aula anterior. A gente relembrou. Vamos relembrar novamente. Procariontes são aqueles seres, que possuem, na verdade, não possuem membrana nuclear, As células procariontes, elas não possuem membrana nuclear, que é a carioteca. Não possuem o envoltório protegendo o material genético. Relembrando que esse material genético está disposto no citoplasma, ele não está compartimentalizado, ele não está separado. São as chamadas células procariontes. E exemplos de células procariontes, um exemplo clássico são as bactérias, tá bom? O seu material genético não está separado, não está compartimentalizado. As bactérias não possuem material envolvendo o núcleo, separando-o do citoplasma, tá bom? Células eucariontes. Eu quer dizer verdadeiro, cariontes está relacionado aí a núcleo, a essa membrana nuclear. Então, os eucariontes são aquelas células que possuem o núcleo verdadeiro, que a gente chama. São aquelas células que possuem a membrana nuclear, carioteca, possuem o envoltório protegendo o material genético. O material está separado, está compartimentalizado do resto da célula, tá? Exemplos são os animais, tá? Células eucariontes, mas também são os fungos, plantas, os protozoários, as algas. Vamos falar um pouquinho da nutrição, caracterizando os seres vivos de acordo com a sua nutrição. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, tá bom? Elas, a partir de compostos inorgânicos, a partir da energia da luz solar, água, ela retira esses elementos, os elementos inorgânicos ali, de onde ela está, do solo, juntamente com esses outros elementos, e a partir daí ela forma o seu próprio alimento, forma compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos, tá bom? Então, as plantas são seres que realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, como os animais, tá bom? Eles precisam de uma fonte orgânica externa, tá bom? Para poder se alimentar. Então, eles não produzem seu próprio alimento. Animais, fungos, etc. A gente vai ver mais adiante. De acordo com o número e associação de células, seres podem ser unicelulares, formados apenas por uma única célula. Exemplo clássico, as bactérias, que são seres formados apenas por uma única célula. E os seres podem ser pluricelulares ou multicelulares, compostos por mais de uma célula. Exemplo, fungos, animais, plantas, tá bom? Voltamos aqui então à classificação dos seres em 5 reinos. Essa classificação foi proposta pelo pesquisador Whittaker. Classificação em 5
reinos. Classificação dos seres vivos em 5 reinos. E essa classificação, ela é apresentada em grande quantidade nos livros didáticos. Então, ela é muito conhecida por todos nós, pois é a classificação mais citada nos livros didáticos. E, como eu falei para vocês, toda classificação ela é de acordo com algum parâmetro, com algumas características. Então, a gente agrupa os seres de acordo com algumas características. E as características utilizadas para agrupar os seres em 5 reinos são justamente aquelas que a gente viu. Se possui uma única célula ou não, se é autótrofo ou se é heterótrofo. Qual a outra que a gente viu? Se é procarionte ou se é eucarionte. Então, essa classificação proposta por Whittaker leva em conta essas características, tá bom? Em estudos mais recentes, assim, à medida que os estudos moleculares, que os estudos genéticos foram avançando, a gente tem uma classificação mais recente utilizada, que é a classificação em 3 domínios, tá bom? Então, de acordo com os estudos, com o avanço da ciência, os cientistas viram que essa classificação em 5 reinos, ela apresentava algumas falhas, né? Porque eles agruparam alguns organismos que, na verdade, eles não são tão próximos assim, evolutivamente falando, molecularmente falando, tá? Então, uma classificação mais recente é em 3 domínios, que são os domínios bactéria, árquea e eucária, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho do reino Monera. Quem faz parte desse grupo? Reino Monera, as bactérias, as cianobactérias, que são aquelas bactérias fotossintetizantes, são aquelas bactérias que realizam fotossíntese, e as árqueas, são organismos que possuem uma característica muito marcante, que é o habitat das árqueas, né? São organismos primitivos, porque eles vivem em ambientes extremos, o que nos leva a crer, o que nos leva a essa constatação que são organismos primitivos, porque eles vivem em ambientes incompatíveis com a presença de seres vivos, como vulcões, como lagos com altas concentrações salinas, pântanos, etc. E essas características eram as características da Terra primitiva, o que nos leva a crer que esses seres são muito primitivos, né? Que eles já estavam lá quando a Terra primitiva, né? Quando a Terra era formada. Pois bem, esses seres são unicelulares, compostos por uma única célula, podem ser autótrofos, que produzem seu próprio alimento, como cianobactérias, ou heterótrofos, e são procariontes, não possuem membrana nuclear. Reino protista. No reino protista estão os protozoários e as algas, são unicelulares ou pluricelulares. Como exemplo aí que eu coloquei embaixo para você, essa alga imensa, tá? São pluricelulares. Podem ser autótrofos, como as algas, ou heterótrofos, como os protozoários. E são eucariontes, tá? Todos os outros reinos são eucariontes, exceto reino Monera. Tá bom, pessoal? Reino fungi, cogumelos, orelhas de pau, bolores, leveduras. Quem nunca caminhou por uma grama, por uma floresta, por um local verde, não viu esses cogumelozinhos no chão, ou saindo de um tronco de árvore, né? As orelhas de pau, como a gente chama. Quem nunca viu aquele bolor preto no pão quando o pão está estragando? Tudo isso são fungos. Tá? Os fungos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os fungos são heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. Os fungos são eucariontes. Reino Plantae são os vegetais muito conhecidos por nós. São pluricelulares, autótrofos, produzem seu próprio alimento e são eucariontes. Reino Animalia são os animais, inclusive nós, seres humanos, pluricelulares, heterótrofos e eucariontes. Então, questão 25, agora a gente pode fazer com mais propriedade. Mas eu espero que vocês tenham relembrado ao fazer o simulado
e tenham conseguido marcar a questão correta. Vamos lá, número 1 aí, a gente vai completar. Estrutura da célula do reino Monera, qual é? Procariontes, né? São procariontes os moneras. Lembrar lá das bactérias. Não possuem envoltório nuclear. Número 2 lá embaixo, os animais são eucariontes. Número 3, as plantas, nutrição, autótrofas. As plantas fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Número 4, qual a nutrição dos animais? São heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Número 5, associação de células. Os protistas, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Número 6, as plantas são pluricelulares. Número 7, quais organismos aí do reino protista? Protozoários e algas. Resposta correta, letra D. Só faça uma ressalva na letra D, porque número 5 aí, que trata aí do reino protista, o gabarito, a alternativa letra D, traz pra gente que são unicelulares, mas a gente viu que eles podem ser uni ou pluricelulares, como exemplo as algas, tá bom? Letra D. Questão 27 traz pra gente as fontes de energia, que podem ser renováveis ou não renováveis. As fontes de energia elas são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Esta, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, como iluminação. Então, as fontes de energia elas podem ser renováveis ou não renováveis. As renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção do homem. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. E as energias não renováveis são aquelas que, uma vez esgotadas, elas não podem ser mais regeneradas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza em grandes quantidades, elas têm reservas finitas. Elas têm reservas finitas que se acabam. São consideradas energias poluentes porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Vamos ver aí alguns exemplos, relembrar alguns exemplos de energia renovável. Vocês viram esse conteúdo no 8º ano. Temos a energia eólica na primeira figura. A energia eólica é derivada das forças dos ventos. Derivada da força dos ventos. Os chamados parques eólicos são extensas áreas em que são instaladas diversas turbinas que captam energia vinda dos ventos. Aqui na região a gente pode ver essas turbinas aí, esse parque eólico lá na região de Gargaú. Não sei se vocês já foram lá. Em São Francisco de Itabapoana. Lá no finalzinho, Passa Santa Clara, no início de Gargaú, a gente pode ver esses parques eólicos. É uma região que venta bastante. Então, eles colocaram esses parques eólicos lá, aproveitando o vento da região para gerar energia. Então, o vento movimenta as pás dessas turbinas aerogeradoras e elas transformam a energia mecânica em energia elétrica. A gente está vendo aí embaixo a energia solar. Placas usadas para captação da energia solar, que é obtida pelo calor e luz do Sol. E a energia solar, como a eólica, é uma fonte muito limpa de energia. As duas energias são muito limpas, a eólica e a solar. Ela possui, entretanto, a energia solar um custo alto de instalação. Mas isso é algo que tende a mudar. Vocês estão vendo que muitas casas têm colocado essas placas para captação. Então, à medida que muitas pessoas forem aderindo, esse custo ele tende a diminuir. Diferentemente da energia dos ventos, a energia eólica é uma produção de energia oriunda das ondas eletromagnéticas vindas do Sol. Essas ondas são captadas por painéis solares, essas placas aí como vocês estão vendo, ativando o fluxo de elétrons e gerando energia elétrica, tá bom? Outros tipos de energia renováveis, energias renováveis, a gente pode citar a hidrelétrica, oriunda da força da água dos rios,
E a hidrelétrica, em uma usina hidrelétrica, a força da água ela é utilizada para movimentar um gerador de energia elétrica. E esse tipo de energia ela é muito utilizada no Brasil. Cerca de 90% da energia elétrica consumida nas casas vem da usina hidrelétrica. Né? Nós temos muitos rios, então temos barragens ao longo desses rios, e essa água é represada para poder gerar energia elétrica. Né? A água passa pela turbina, ela gera energia. Vamos ver aí na segunda figura, a gente está vendo aí uma usina geotérmica. Na usina geotérmica, o calor vindo das camadas mais profundas do centro da Terra é utilizado para aquecer a água. Então, a energia geotérmica provém do calor no interior da Terra, que é utilizado para aquecer a água. Essa água se transforma em vapor, que move os geradores de energia elétrica. Na última figura aí, a gente está vendo a biomassa procedente de matérias orgânicas. Peço que desconsiderem o que está escrito depois, provendo do calor do interior da Terra, que isso aí está relacionado à segunda figura, que é a energia geotérmica, tá? Então, considerem apenas biomassa procedente de matéria orgânica. Então, nós temos a biomassa de cana-de-açúcar, por exemplo, né? A gente está vendo aí nesse exemplo da foto, que eles são responsáveis por abastecer produção de etanol e biodiesel, que são responsáveis por abastecer uma boa parte da frota de automóveis no Brasil. Então, é energia procedente de matéria orgânica, como o bagaço da cana, né? Que é utilizado para a produção de etanol, de biodiesel, que é utilizado na frota, de automóveis no Brasil. Tá bom? Energias renováveis. Partimos então para as energias não renováveis. Nós temos aí os combustíveis fósseis, derivados do petróleo ou do carvão mineral, que são utilizados como combustíveis para o funcionamento de máquinas e motores. Os combustíveis fósseis eles foram formados há milhões de anos, a partir do depósito de matéria orgânica, como plantas e animais, que foram submetidos a condições especiais de temperatura e pressão. Então, eles são submetidos a essas condições por milhares de anos. Né? E aí forma esses materiais como petróleo, como carvão mineral, que são utilizados para a produção de energia. E essa ainda é a principal fonte de energia utilizada no planeta, o que é ruim, porque a energia dos combustíveis fósseis ela é uma energia altamente poluente. Tá bom? Vemos aí na figura posterior, na figura de baixo, a energia nuclear, que necessita do urânio e do tório para ser produzida. Em uma usina nuclear, ocorre a quebra desses elementos, como o urânio, o tório, e a fissão desses elementos, ela gera calor. Esse princípio ele é o mesmo utilizado nas bombas atômicas. Entretanto, nas usinas nucleares, o calor gerado ele aquece a água e o vapor dessa água movimenta a turbina de um gerador de energia elétrica. E essa fonte ela tem uma ressalva aí, como ponto negativo, a preocupação é com os aspectos de segurança, porque mexe, né, trata com elementos muito perigosos para a saúde humana. Esses elementos químicos, como urânio, como tório, são elementos perigosos, né? Então tem toda essa questão envolvida aí de fazer essa proteção, de ter esse cuidado, porque são elementos perigosíssimos para a saúde humana. Bom, então a questão 26 traz aí pra gente algumas fontes de energia. Vamos citar algumas aqui: combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, energia nuclear, etanol, energia eólica. Tá pedindo para dizer aí, temos algumas alternativas. Desses 5 tipos que eu citei, letra A, apenas uma é renovável? B, apenas 2 são renováveis? Letra C, apenas 3 são renováveis? Letra D, apenas 4 são renováveis. A gente pode dizer que a letra C está correta. 3 são renováveis. Combustíveis fósseis é renovável? Não. Energia hidrelétrica é renovável? É. Energia nuclear é renovável? Não. Etanol, derivado aí da biomassa, é renovável? Sim. E energia eólica é renovável? Também é renovável. Letra C.
Partimos então para a questão 27, que trata da reprodução dos seres vivos. Vamos relembrar alguns aspectos aqui. Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. E a gente pode citar a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada ocorre a partir de apenas um ser vivo e gera indivíduos idênticos àqueles que os originaram. Então, basicamente, uma célula, uma parte do corpo ou o próprio indivíduo, ele se divide para gerar um novo ser. Tá? Esse processo ele é mais simples e é mais rápido do que a reprodução sexuada. Alguns exemplos aí que a questão traz para a gente pode citar. Temos a divisão binária, que é a divisão das bactérias, né? Clássico. Um ser se divide ao meio e origina 2 descendentes. Mas para isso ele deixa de existir. Então, um ser, no caso lá, a bactéria, ela se divide ao meio e forma 2 descendentes. Esporulação, os esporos, que são células especializadas, células reprodutoras, elas são liberadas e quando encontram condições favoráveis, elas se desenvolvem novo ser. É o exemplo aí dos fungos, das algas, né, que possuem esporos. Brotamento. Os brotos surgem na superfície de um indivíduo e se separam do corpo para produzir um novo organismo. É comum em plantas o brotamento. Fragmentação. Uma parte do indivíduo se separa do seu corpo e a partir dele surge um novo organismo. É comum em alguns invertebrados. Na reprodução sexuada, existe a presença de gametas e, por esta razão, ocorre a variabilidade genética. Nesse caso, observa-se a formação de um organismo diferente dos progenitores, um organismo que é diferente daqueles seres que o originaram, uma vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta. Então, na reprodução sexuada, nós temos variabilidade genética. Os descendentes, eles são diferentes geneticamente daqueles que os originaram. Eles não são clones, como na reprodução assexuada. Eles possuem carga genética, vamos dizer assim, do pai e da mãe. Quando a gente pensa em seres humanos, por exemplo, eles possuem carga genética do pai e da mãe, e ali ocorre essa combinação, formando um indivíduo que possui características do pai e da mãe, mas é um indivíduo diferente deles. Ocorreu variabilidade genética, ok? Então, na questão 27, ela fala assim: os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. Sobre este assunto, podemos afirmar que, letra A, o brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que os descendentes formados são clones? Correto. Letra A é o nosso gabarito, a nossa resposta certa. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que os descendentes formados são clones. Tá bom? Letra B. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande quantidade de descendentes? Não. Não é a assexuada que promove maior variabilidade genética. É a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, letra C, permite uma evolução mais rápida das espécies? Não. Quem permite a evolução mais rápida das espécies é a reprodução sexuada, onde há variabilidade genética, onde há diferença. Naquela reprodução assexuada, onde todos são clones, não propicia uma evolução rápida das espécies. Letra D, reprodução assexuada se caracteriza pela formação de gametas e fecundação. Não, essa é a reprodução sexuada, ok? Vamos então para a questão 28, que trata dos eclipses. Os eclipses são fenômenos que ocorrem quando um corpo celeste interpõe-se entre outro corpo celeste e uma fonte de luz. Fonte de luz, aí nós temos o nosso Sol. Temos 3 corpos celestes, Sol, Terra e Lua. Vamos ver aí nas imagens quando ocorre esse eclipse lunar. O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Vocês estão vendo a Terra aí no meiozinho entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, a Terra produz um cone de sombra no espaço. Quando a Lua entra nesse cone, começa o eclipse. Então, temos o eclipse lunar, que pode ser total, penumbral ou parcial.
Vocês veem aí no eclipse total, ocorre quando a Lua posiciona-se totalmente nessa área mais escura, que chamamos de área de umbra, formada pela sombra da Terra, ficando completamente escura. Vocês estão vendo aí a área de umbra, a Lua se posiciona aí, ficando totalmente escura. Na penumbral, que é essa segunda imagem, nós temos a Lua na região da penumbra. Vocês podem ver a região da umbra, a região mais escura, penumbra, e a região um pouquinho mais clara aí. E a Lua está, então, na região penumbral. E no eclipse parcial, nós temos a Lua entre a umbra e entre a penumbra. Vocês podem ver a Lua aí nesse intermeio. Vamos falar um pouquinho também do eclipse solar, que acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. A Lua está aí no meio. Esse fenômeno ele é muito raro, porque só ocorre quando os três astros estão alinhados no mesmo plano. Vocês podem ver aí a região da umbra, ocorre esse ponto mais escuro, esse ponto pequeno mais escuro. A Lua está no meio, fazendo essa sombra na Terra. A região da umbra ocorre o eclipse total, tá bom? O eclipse solar total, que é quando a gente só vê aquela bordinha do Sol. E temos o eclipse parcial, né? Que é quando... Deixa eu mudar aqui. Que é quando apenas a luminosidade solar é ocultada pela presença da Lua em um determinado ponto ou área. Nós temos o eclipse solar aí na região da penumbra, um eclipse parcial. Ok? Região da umbra e da penumbra. Pois bem, nós temos a questão 28. Os eclipses ocorrem quando um astro, na sua movimentação pelo espaço sideral, oculta momentaneamente outro astro. Eu quero fazer uma ressalva também nessa questão, mas primeiro vamos observá-la. Observe o desenho. Eu quero que vocês me digam. A coisa principal dessa questão é que vocês me digam se é um eclipse lunar ou solar. A gente pode ver aí o Sol, a Lua e a Terra. Nós podemos ver que é um eclipse solar. Trouxe até uma figura aqui melhorada para vocês. Eclipse solar. Temos Sol, temos Lua e por último nós temos a Terra. Só por aí a gente poderia marcar a questão, a alternativa, letra D. Eclipse solar. No entanto, a ressalva que eu quero fazer é porque a imagem não deixou claro para a gente se é parcial ou se é total. Não tem como a gente saber totalmente. A gente pode ver que nesse meiozinho aqui, nesse ponto, nós temos um eclipse total. E nas setas aí, nos raios, indicam onde os raios solares estão maior aí, nós podemos ter um eclipse parcial. Então, essa figura não trouxe pra gente essa especificidade. Eu trouxe aqui uma outra imagem para vocês, que é aquela que a gente já viu, e que mostra melhor, em que caracteriza melhor. Então, nós temos um eclipse total na região da umbra, nesse ponto menorzinho, e um eclipse parcial na região da penumbra. Então, essa imagem mostra pra gente claramente, tá? A imagem do simulado não trouxe essa clareza pra gente, mas eu quero que vocês coloquem, então, marquem a resposta D, que a gente pode ver que é um eclipse solar, tá bom, pessoal? Partimos para a penúltima questão, que trata de uma questão de física. Terceira lei de Newton. Bom, as leis de Newton, elas são um conjunto de leis. São 3 leis que descrevem a dinâmica do movimento dos corpos. Vocês viram um pouco de física e vocês no ensino fundamental, e vocês verão mais aprofundadamente no ensino médio, tá? E a terceira lei de Newton, ela recebe o nome de lei da ação e reação. Eu vou trazer algumas características importantes dessa terceira lei para vocês, quando virem essas características, já poderem trazer à mente terceira lei de Newton, tá? Essas 3 leis de Newton, elas foram publicadas em 1687 por um físico inglês, Isaac Newton, e Newton foi um dos mais importantes cientistas da história. Tá? Trouxe inúmeras contribuições para a área de física e matemática. Vamos lá, então.
A terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação, e essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, é ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação, com mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido oposto. Lembrem dessas características que eu estou colocando para vocês. Lei da ação e reação ocorrem aos pares, mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Essa lei permite-nos entender que para que surja uma força é necessário que dois corpos interajam. Entendeu? Dois corpos aos pares, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo, tá? Então, vamos aí nos quadradinhos rosa. Lei da ação e reação, corpos diferentes, corpos aos pares, forças com mesma intensidades, mesma direção, sentido oposto. Um exemplo aí de lei da ação e reação, a gente pode pensar em dois patinadores parados, um em frente ao outro. Se um deles der um empurrão no outro, ambos irão se mover em sentidos opostos. Imaginem então dois patinadores, um empurrou o outro, um fez a ação de empurrar, o outro recebeu essa ação. Então, ação, reação. Um empurrou o outro, os dois irão se mover em sentido oposto. Mesma intensidade, mesma direção, o sentido oposto. Tá bom? Vamos ver aí então a questão que traz o simulado. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física, inclusive tem sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Considere a tirinha da turma da Mônica, que segue abaixo. A gente tem a Mônica aí, né, brincando com os meninos, num cabo de guerra. Cebolinha quer parar de torcer para Mônica? Tá aí o Cascão falando com Cebolinha. Supondo que o sistema se encontre em equilíbrio, podemos afirmar, de acordo com a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, que... Letra A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam par ação-reação? Será? Letra B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam par ação-reação? Letra C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam par ação-reação. Letra D. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam par ação-reação. Nosso gabarito, nossa resposta correta é a letra D. A Mônica exerce uma força sobre a corda e a corda exerce uma força sobre a Mônica, tá? A gente pode ver aí ação-reação. A Mônica exerceu uma força sobre a corda e a corda que os meninos estão puxando exerceu uma força sobre a Mônica. Tá bom, pessoal? Letra D. Vamos então para a última questão do simulado de ciências, questão 30, e traz aí pra gente o conceito de efeito estufa. Relembrando o efeito estufa que vocês viram, já estudaram, o efeito estufa, nós temos que lembrar que ele é um fenômeno natural essencial para a manutenção da vida na Terra, tá? Então, a temperatura adequada do planeta ela é mantida por um processo que ocorre na atmosfera, chamado efeito estufa. E esse processo é resultado da interação entre a radiação solar e alguns gases na atmosfera. Então, vamos acompanhar aí os números que tem nessa figura, nessa imagem. Número 1, a radiação do Sol chega à superfície da Terra e aquece a Terra. A gente tem aí essa divisão, né? Quando o efeito estufa é bom e quando ele é ruim. Vamos seguir. A radiação solar chega e aquece a Terra. Esse calor ele é mantido na superfície porque nós temos na atmosfera gases do efeito estufa, que formam um cobertor e não permite que esse calor se dissipe para o espaço. Então, o que é o efeito estufa? Nós temos essa interação da radiação do Sol e alguns gases na atmosfera, como o CO2, como o gás metano,
óxido nitroso, gases fluoretados, temos vapor de água, que é importantíssimo. Então, esse Sol chega, interagem com esses gases permitem, então, o aquecimento da Terra. Eles permitem essa retenção do calor do Sol, né? Esses gases permitem que o calor fique represado aqui na Terra, que ele não seja todo dissipado para a atmosfera. Então, esses gases que nós temos na atmosfera, eles são importantíssimos, ok? São importantíssimos. Voltando aqui. Número 3. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases de efeito estufa presente na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. Então, numa situação de equilíbrio, nós temos esses gases na atmosfera e eles são captados pela fotossíntese, por exemplo. E quando que o efeito estufa ele se torna ruim? Ele se torna ruim quando a quantidade desses gases é muito intensificada, quando nós jogamos muita quantidade desses gases na atmosfera. Então, número 4, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, através da fotossíntese, por exemplo, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, nós temos feito ações de desmatamento, temos utilizado muitos combustíveis fósseis em veículos, né, gerado muitos gases de efeito estufa para o ambiente, muito CO2, por exemplo. Então, a intensificação desses gases na atmosfera fazem a temperatura da Terra aumentar mais ainda. E o efeito estufa, que era benéfico, pela ação do homem, ele tem se intensificado e causando consequências negativas para a gente. Então, o aumento desses gases na atmosfera pela ação do homem, né? A gente chama isso de aquecimento, leva ao aquecimento global, que é o aumento da temperatura da Terra, temperatura média da Terra, causando várias consequências negativas, como aumento do nível do mar, escassez de alimentos, derretimento de calotas polares. Então, a ação do homem tem intensificado o efeito estufa, que na prática é um efeito importante para nosso planeta, porque se não tivéssemos efeito estufa, a gente viveria em condições de menos 18 graus, né? O efeito estufa permite o aquecimento e permite que haja vida na Terra, tá bom? No entanto, a intensificação desse efeito é que causa efeitos transtornos, que causa consequências negativas. Questão 30, resposta letra B. A elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis. Então, o que é o efeito estufa? Elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis. Né? Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências do efeito estufa. Então, 30, letra B. A questão 30 traz essa questão da intensificação do efeito estufa, né? A poluição é um grave e preocupante problema urbano da atualidade. Então, vamos ter em mente isso. O efeito estufa em si, ele não é ruim. Pelo contrário, ele permite a vida na Terra, porque ele permite a captação desse calor. Se não fosse isso, o calor seria todo dissipado no universo. Tá? O efeito estufa ele é benéfico. Ele é ruim quando nós intensificamos esses gases na atmosfera, o que leva ao aquecimento global. Tá joia, pessoal? Nós terminamos aqui, então, o simulado 1. Esta semana eu não deixarei exercícios de fixação para vocês fazerem, porque eu ainda estou esperando a devolutiva de vocês dos exercícios da nossa aula 1. Espero a devolutiva de vocês e na semana que vem nós vamos trabalhar somente em cima de questões semelhantes às questões do simulado, para a gente poder fixar mais ainda esse conteúdo do simulado 1, tá bom? Um abraço a todos!